O som do tecido a rasgar ecoou pelo corredor vazio da escola secundária Camões como um tiro. Miguel, o jovem professor de literatura de 28 anos, sentiu o ar frio bater-lhe no peito exposto enquanto a camisa branca se abria em dois, revelando a pele pálida e o coração que batia descontrolado. 3 rapazes do último ano, Tomás, o capitão da equipa de futebol, alto e de ombros largos, Rui, o mais agressivo, com tatuagens precoces nos braços, e Pedro, o mais silencioso, mas sempre o que ria mais alto, rodeavam-no, os punhos cerrados, os olhos cheios de uma raiva que Miguel sabia não ser só contra ele. Então, professor Maricas, cuspiu Rui, empurrando-o contra os cacifos. Achavas que ninguém ia descobrir que andas com homens? Miguel não respondeu imediatamente. Ergueu o queixo, os olhos castanhos fixos nos deles, tentando manter a dignidade que sempre fora o seu escudo. Lisboa, lá fora, brilhava com o sol de setembro, mas ali dentro o ar parecia sufocante. Ele sabia dos rumores, alguém vira uma fotografia antiga no Instagram, um beijo inocente numa praia de Cascais anos antes. Em poucos dias, a escola inteira sussurrava. E agora isto? Tomás, que até então observara em silêncio, deu um passo em frente. Havia algo nos seus olhos azuis, uma hesitação que os outros não notaram. Deixa-o, Rui, murmurou, mas a voz saiu fraca, abafada pela adrenalina do grupo. Calado, gritou Rui, e rasgou mais um pedaço da camisa. Miguel cambaleou, as costas batendo no metal frio. Sentiu a humilhação queimar mais que qualquer dor física. Não era a primeira vez que enfrentava olhares tortos, crescera no Alentejo, onde ser gay era sinónimo de solidão, mas nunca imaginara que, aos 28 anos, professor respeitado, seria vítima de adolescentes. De repente, o sino tocou. Alunos começaram a sair das salas. O corredor encheu-se de vozes, telemóveis apontados. Alguém gritou, briga. Os 3 rapazes recuaram, o pânico substituindo a arrogância. Tomás foi o último a virar-se, e por um segundo os seus olhos cruzaram-se com os de Miguel, um olhar que não era ódio, mas algo mais confuso, quase dor. Miguel ficou ali, de peito seminu, até uma professora mais velha correr para ele com um casaco. Vem comigo, Miguel. Vamos à direção. Ele assentiu, mas a mente estava longe. Sentia-se exposto não só no corpo, mas na alma. Como poderia voltar a dar aulas àqueles rapazes? Como poderia olhar para Tomás, que sempre fora o aluno mais brilhante nas suas análises de Camões, sem lembrar este momento? Na sala da direção, o diretor, um homem conservador de 60 anos, suspirou. Vamos suspender os 3. Isto é inaceitável. Miguel agradeceu, mas recusou apresentar queixa criminal. Quero que aprendam, não que sejam destruídos, disse, surpreendendo-se com a própria misericórdia. Naquela noite, em casa no Bairro Alto, Miguel bebeu um copo de vinho tinto sozinho na varanda. Lisboa cintilava abaixo, indiferente. Pensava em Tomás, aquele rapaz de 18 anos, filho de uma família tradicional de Cascais, sempre tão seguro em campo, mas nas aulas de literatura revelava uma sensibilidade que ninguém esperava. Escrevia poemas que Miguel elogiava em silêncio, poemas sobre solidão e desejo de liberdade. Seria possível que o ódio de Tomás fosse outra coisa disfarçada? Do outro lado da cidade, na casa grande junto à praia de Cascais, Tomás não conseguia dormir. A imagem do professor encostado aos cacifos, vulnerável, perseguia-a. Rui e Pedro riam-se no grupo do WhatsApp, enviando memes, mas Tomás não respondeu. Sentia o estômago revirado. Desde o início do ano que reparava em Miguel, na forma como explicava os Lusíadas com paixão, no sorriso tímido quando elogiava um trabalho, no jeito elegante de vestir camisas bem passadas. Mas admitir isso, mesmo para si próprio, era aterrorizador. O pai, antigo militar, sempre dissera que homens verdadeiros não choravam nem amavam outros homens. Tomás crescera a jogar futebol para agradar, a esconder qualquer emoção mais suave. Mas agora, depois de participar naquela violência, sentia-se sujo. Pela primeira vez, odiava o reflexo no espelho. No dia seguinte, a suspensão foi anunciada. Os 3 rapazes foram chamados à direção. Miguel estava presente, agora com uma camisa nova, impecável. Rui e Pedro baixaram a cabeça, murmurando desculpas ensaiadas. Mas Tomás tremia. Quando chegou a sua vez, a voz falhou. Professor, eu lamento tanto.
os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. Caiu de joelhos no chão da sala, perante o espanto de todos. Eu não queria, por favor, perdoe-me. Miguel ficou paralisado. O diretor pigarreou, desconfortável. Rui e Pedro olharam para Tomás como se ele fosse louco. Mas Miguel viu a verdade naquele gesto, não era só remorso. Era desespero. Levanta-te, Tomás, disse suavemente, estendendo a mão. O rapaz aceitou-a, e o toque foi elétrico, um segundo demais, um calor que nenhum dos dois esperava. A suspensão começou. A escola fervia de rumores. Miguel tentava manter a rotina, mas evitava o corredor onde tudo acontecera. Recebia mensagens de apoio de colegas e alunos mais novos, mas a ferida permanecia. Uma semana depois, ao fim da tarde, alguém bateu à porta do apartamento de Miguel. Era Tomás, sozinho, de mochila às costas, semblante pálido. Professor, posso falar consigo? Só 5 minutos. Miguel hesitou, mas deixou entrar. O apartamento era pequeno, cheio de livros e vista para o Tejo. Tomás sentou-se no sofá, as mãos entrelaçadas. Eu não consigo dormir desde aquele dia, começou, voz rouca. O que fizemos, o que eu deixei acontecer foi horrível. Mas não foi só por si ser gay. Foi porque eu tenho medo de mim mesmo. Miguel sentou-se à frente dele, o coração acelerado. Medo de quê, Tomás? O rapaz ergueu os olhos, marejados. Sentir o que sinto quando estou perto de si. Desde o primeiro dia de aulas. Eu acho que gosto de si. Não como aluno. Como homem. O silêncio caiu pesado. Lá fora, o elétrico 28 rangia nas calçadas. Miguel sentiu o mundo girar. Aquele rapaz que participara na sua humilhação pública confessava agora amor. Tomás, és meu aluno. Tens 18 anos. Isto é impossível. Eu sei, exclamou Tomás, levantando-se. Por isso odiei-me e deixei os outros atacarem. Era mais fácil odiar-se do que admitir que quero ser como si. Livre. Miguel levantou-se também, aproximando-se. Ninguém é livre tão facilmente. Eu lutei anos para aceitar quem sou. A tua família, os teus amigos vão destruir-te se souberem. Já estou destruído, sussurrou Tomás. Sem si, professor, estou perdido. Naquele momento, Miguel viu o abismo entre eles, professor e aluno, vítima e agressor, mas também uma ponte frágil de compreensão mútua. Estendeu a mão e tocou o ombro de Tomás, um gesto paternal, mas carregado. Vamos devagar. Primeiro, precisas de falar com alguém. Um psicólogo da escola, talvez. E eu vou ajudar-te a perceber isto. Mas nada mais, por agora. Tomás assentiu, lágrimas caindo. Abraçou Miguel impulsivamente, um abraço breve mas intenso, e saiu correndo escada abaixo. Miguel fechou a porta, encostando-se a ela. O coração batia descompassado. Começava algo perigoso, mas também, talvez, redentor. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso. Tomás cumpria a suspensão em casa, proibido de sair. O pai, furioso com a indisciplina, aumentou a pressão no futebol. Vais para a universidade com bolsa desportiva ou não vais para lado nenhum, ameaçava. Mas Tomás mal tocava na bola. Passava horas a reler os poemas que escrevera para a aula de Miguel, agora com outro significado. Rui e Pedro, também suspensos, tentavam contactá-lo. Então, Bru, estás bem? Aquela cena na direção foi exagerada, escreveu Rui. Tomás não respondeu. Sentia-se cada vez mais distante deles. A violência que partilharam agora repugnava-o. Miguel, na escola, recebia olhares compassivos. Uma aluna do 12º ano, Inês, que se assumira lésbica no ano anterior, aproximou-se dele no intervalo. Professor, se precisar de falar eu sei como é duro. Miguel agradeceu, mas guardou o segredo de Tomás. Era demasiado frágil. Uma tarde chuvosa de outubro, Miguel recebeu uma mensagem desconhecida: sou Tomás. Posso encontrar-me consigo no Jardim da Estrela amanhã às 17 horas? Preciso de si. O coração de Miguel apertou. Sabia que era arriscado, mas respondeu,
Sim. Mas só conversa. No jardim, sob os plátanos dourados pelo outono, Tomás esperava num banco, capuz puxado. Quando viu Miguel aproximar-se, levantou-se de imediato. Obrigado por vir. A voz tremia. Entregou-lhe um envelope. Escrevi isto para si. Não é trabalho escolar. Miguel abriu mais tarde, em casa. Eram páginas de diário, confissões cruas sobre a luta interna, o medo de ser gay, a atração irresistível pelo professor. O senhor é a primeira pessoa que me faz querer ser corajoso, lia-se numa linha. Miguel sentiu lágrimas. Respondeu por mensagem, obrigado pela confiança. Vamos marcar uma sessão com a psicóloga escolar quando voltares. Passo a passo. Mas o destino tinha outros planos. 2 dias depois, Rui apareceu em casa de Tomás inesperadamente. O que se passa contigo, homem? Desde a suspensão que estás estranho. Tomás tentou despachá-lo, mas Rui viu o telemóvel vibrar com uma mensagem de número desconhecido. Era Miguel confirmando a sessão. Quem é? Perguntou Rui, desconfiado. Ninguém. Rui agarrou o telemóvel. Leu o nome, Professor Miguel, e as mensagens anteriores. O rosto endureceu. Estás a brincar? Estás apaixonado pelo Maricas? Tomás empalideceu. Dá-me isso. Lutaram. Rui, mais forte, imobilizou, vou contar a toda a gente. Aos teus pais, à escola. Vais ver o que acontece aos traidores. Tomás conseguiu libertar-se e empurrou Rui para fora. Trancou a porta, coração aos saltos. Ligou imediatamente para Miguel, voz desesperada, ele sabe. O Rui sabe tudo. Miguel, do outro lado, sentiu o chão sumir. Calma. Vamos resolver isto. Encontra-me amanhã na escola, antes das aulas. Falo com a direção. Na manhã seguinte, Tomás chegou cedo. Miguel esperava-o na sala de professores vazia. Abraçaram-se brevemente, um abraço de consolo. Vamos contar a verdade à direção. Que estás em crise de identidade e eu estou a ajudar-te como professor. Mas quando saíram da sala, Rui e Pedro esperavam no corredor, com mais 2 colegas. Olha o casalzinho, gritou Rui, alto o suficiente para ecoar. Alunos pararam. Telemóveis saíram dos bolsos. Miguel protegeu Tomás instintivamente, colocando-se à frente. Parem com isso imediatamente, ordenou, voz firme. Rui riu. Acham que ninguém vai saber? Tomás é viado como professor. Tomás, pálido, deu um passo em frente. Cala-te, Rui. Eu sou gay. E estou cansado de fingir para agradar a idiotas como tu. O corredor ficou em silêncio mortal. Miguel olhou para Tomás, orgulhoso e aterrorizado. A coragem daquele rapaz de 18 anos era maior que a sua própria. O diretor apareceu atraído pelo alvoroço. Levou todos para a sala. Rui foi suspenso indefinidamente. Tomás recebeu apoio imediato, psicóloga, orientação. Mas os rumores explodiram. A escola dividiu-se, uns apoiavam, outros insultavam nos corredores. Naquela tarde, o pai de Tomás recebeu uma chamada anónima. Era Rui, vingativo. O seu filho anda com o professor gay. Pergunte-lhe. Quando Tomás chegou a casa, o pai esperava-o na sala, rosto vermelho de fúria. É verdade. Responde-me. Tomás, exausto de mentiras, assentiu. Sim, pai. Sou gay. O tapa ecoou. Sai da minha casa. Não tens filho aqui. Tomás pegou numa mochila com poucas roupas e saiu para a noite chuvosa de Cascais. Ligou para o único número que lhe restava, Miguel. Professor, não tenho para onde ir. Miguel, sem hesitar, respondeu, vem para minha casa. Agora. Quando Tomás chegou, encharcado, Miguel abraçou longamente na porta. Estás em segurança aqui. Vamos resolver isto juntos. Naquela noite, dormiram em quartos separados, mas a proximidade era um bálsamo. Pela primeira vez, Tomás sentiu que pertencia a algum lugar. A notícia correu Lisboa como fogo em palha seca.
Jornais locais publicaram manchetes discretas: escândalo em escola secundária, aluno assume-se gay após agressão ao professor. A direção emitiu comunicado defendendo a inclusão, mas as redes sociais fervilhavam de comentários cruéis. Miguel acordou com dezenas de mensagens, apoio de antigos alunos, ameaças anónimas. Mas a maior preocupação era Tomás, encolhido no sofá-cama, olhos vermelhos de chorar. Vamos à polícia apresentar queixa contra o Rui por difamação e incitamento ao ódio, sugeriu Miguel enquanto preparava o pequeno almoço. Tomás abanou a cabeça. Não quero mais drama. Só quero começar de novo. Durante o dia, Miguel contactou a ILGA Portugal. Marcaram uma reunião urgente. Uma assistente social prometeu ajudar Tomás a encontrar alojamento temporário e apoio psicológico. Mas o coração de Miguel batia descompassado sempre que olhava para o rapaz. A atração era inegável, mas o dever ético gritava mais alto. Tomás era vulnerável, menor de idade até completar 18 anos e meio, fazia anos em dezembro, e ainda seu aluno, mesmo suspenso. À noite, sentaram-se na varanda com chá. O Tejo brilhava com luzes da outra margem. Quando era pequeno, sonhava ser escritor, confessou Tomás. Mas o meu pai dizia que era coisa de menina. Miguel sorriu triste. Eu também escondi quem era. Só me assumi na universidade. Perdi amigos, mas ganhei liberdade. Tomás virou-se para ele. O senhor é a pessoa mais corajosa que conheço. Miguel tocou-lhe a mão brevemente. Tu também estás a ser. Assumir-se na escola foi incrível. O toque durou segundos demais. Ambos recuaram, corando. Nos dias seguintes, Tomás começou terapia online. Miguel voltou às aulas, enfrentando olhares. Inês e outros alunos formaram um pequeno grupo de apoio LGBT na escola, com autorização da direção. Uma surpresa, a mãe de Tomás apareceu à porta do apartamento numa tarde. Mulher tímida, separada do marido há anos mas ainda ligada pela família. Quero ver o meu filho, disse, voz baixa. Tomás abriu a porta, tenso. Abraçaram-se em silêncio. A mãe chorou. O teu pai está arrependido, mas o orgulho não deixa. Eu aceito-te como és. Não era perfeito, mas era um começo. A mãe prometeu falar com o pai, convencer aos poucos. Enquanto isso, Rui continuava a espalhar veneno nas redes. Postava stories com insinuações sobre o professor pedófilo. Miguel recebeu ameaças por e-mail. Decidiram apresentar queixa. Na esquadra, o agente foi compreensivo. Casos de homofobia estão a aumentar, mas vamos investigar. A investigação trouxe uma reviravolta inesperada. Descobriram que Rui próprio lutava com a sexualidade. Mensagens antigas num fórum anónimo revelavam-no perguntar sobre sentimentos por rapazes. A polícia confrontou, Rui desabou, confessando tudo à mãe. Dias depois, Rui apareceu na escola, acompanhado pela psicóloga. Pediu desculpa publicamente a Miguel e Tomás numa assembleia. A voz tremia, eu ataquei o que mais temia em mim. Desculpem-me. Tomás, agora de volta às aulas com horários especiais, aceitou o pedido de desculpas. Todos merecemos uma segunda oportunidade. A escola começou a mudar. Palestras sobre diversidade, cartazes arco-íris. Miguel e Tomás tornaram-se, sem querer, símbolos de resiliência. Mas o amor entre eles crescia em silêncio. Olhares prolongados, conversas até de madrugada sobre poesia e sonhos. Miguel lutava contra o desejo de beijar aqueles lábios que confessavam tanto. Quando eu fizer 18 anos e terminar o secundário, começou Tomás uma noite. Miguel interrompeu suavemente, aí falamos. Com calma. Mereces alguém que te ame sem sombras. Tomás sorriu, olhos brilhantes. Eu espero. Por si, espero uma vida. O inverno chegou com chuva persistente. Tomás completou 18 anos a 15 de dezembro. Miguel organizou um jantar simples, só os dois e Inês com a namorada. Velas, vinho tinto do Douro, bolo de chocolate. Quando cantaram parabéns, Tomás soprou as velas e olhou diretamente para Miguel. O desejo no olhar era evidente. Depois do jantar, as raparigas foram-se embora. Ficaram só os dois. Agora sou maior,
disse Tomás, voz baixa. Miguel aproximou-se devagar. E eu já não sou teu professor. Terminou o semestre. Tomás tomou a iniciativa. Beijou-o, um beijo tímido, depois profundo, cheio de meses de espera. Miguel correspondeu, mãos nos cabelos molhados da chuva que entrara pela janela aberta. Separaram-se ofegantes. Quer fazer isto direito, disse Miguel. Devagar. Namoro, conhecer-nos fora da crise. Tomás riu, feliz pela primeira vez em meses. Namoro oficial. Sim. Se quiseres. Começaram a sair, passeios pelo Príncipe Real, cafés no Chiado, cinema no Amoreiras. Lisboa parecia mais colorida. Mas nem tudo era perfeito. O pai de Tomás ainda não falava com ele. A mãe mediava, mas lentamente. Uma noite, após um jantar romântico na Lisboa Factory, receberam uma chamada. Era Pedro, o terceiro bully, agora arrependido. Quero encontrar-me convosco. Preciso de falar. Encontraram-se num café em Belém. Pedro estava mudado, cabelo mais curto, olhar humilde. Eu também sou gay, confessou. Ver o Tomás assumir-se deu-me coragem. Queria pedir desculpa e talvez amizade. Tomás e Miguel trocaram olhares. Aceitaram. O antigo grupo de bullies começava a curar-se. A relação de Miguel e Tomás aprofundava-se. Conversas sobre futuro. Tomás queria estudar letras na Faculdade de Letras de Lisboa, Miguel sonhava publicar um livro de contos. Mas uma sombra surgiu, um jornalista sensacionalista publicou artigo insinuando relação imprópria entre professor e aluno. Apesar de tudo ser legal agora, a escola abriu inquérito interno. Miguel foi chamado. Não há provas de nada antes dos 18 anos, mas a imagem da escola, disse o diretor. Miguel apresentou demissão voluntária. Não quero prejudicar ninguém. Encontrarei outra escola. Tomás chorou aquela noite. É culpa minha. Não. É culpa do preconceito. E vamos superar juntos. Miguel conseguiu lugar numa escola privada mais progressista em Sintra. Tomás continuou os estudos, agora com motivação renovada. A primavera trouxe flores nas varandas. O pai de Tomás finalmente marcou um jantar. Sentaram-se os quatro, pai, mãe, Tomás e Miguel, num restaurante em Cascais. O pai, rígido, começou: errei contigo, filho. Demorei, mas aceito-te. E ao Miguel: se ele te faz feliz. Não foi um abraço imediato, mas foi um começo. Tomás chorou de alívio. O verão chegou quente. Tomás passou nos exames com distinção, especialmente em português. Miguel publicou o seu primeiro livro de contos, um deles inspirado na história deles, ficcionalizado. Foram de férias ao Algarve, só os dois. Praia de Dona Ana, água cristalina, noites de conversa infinita. Sabes que aquele dia horrível no corredor foi o início disto tudo, disse Tomás, deitado na areia ao lado de Miguel. Miguel sorriu. Às vezes as maiores dores abrem as maiores portas. De volta a Lisboa, Tomás começou a universidade. Morava agora com Miguel no apartamento do Bairro Alto, ampliado com poupança dos dois. Inês e a namorada tornaram-se amigos próximos. Jantares semanais, risos, apoio mútuo. Rui, após terapia, assumiu-se também. Tornou-se ativista na escola, ajudando alunos mais novos. O grupo que outrora destruíra uma camisa reconstruía agora vidas. Mas um último conflito surgiu. O pai de Miguel, idoso e doente no Alentejo, recusava conhecer Tomás. Não entendo essa vida, dizia ao telefone. Miguel sofreu. Viajou sozinho para visitar o pai no hospital. Pai, amo-o. Como amei a mãe. O velho chorou. Dá-me tempo, filho. Meses depois, numa visita com Tomás, o pai estendeu a mão trêmula. Bem-vindo, rapaz. Era suficiente. A vida estabilizava. Amor cotidiano, cozinhar juntos, ler na varanda, discutir livros, planear futuro. Tomás começou a escrever o seu próprio romance, sobre redenção e amor inesperado.
2 anos depois, numa tarde de maio, Miguel e Tomás casaram-se civilmente na Câmara Municipal de Lisboa. Cerimónia simples, mas cheia de emoção. Famílias presentes, o pai de Tomás orgulhoso, o de Miguel emocionado. Inês madrinha, Rui e Pedro convidados. Trocaram alianças com votos escritos por eles. Tu transformaste a minha maior vergonha em maior orgulho, disse Tomás, voz embargada. Tu deste-me coragem para amar sem medo, respondeu Miguel. Aplausos. Lágrimas. Fotos com o Tejo ao fundo. À noite, festa no Mirador de Santa Catarina. Música fado, vinho verde, amigos. Tomás dançou com Miguel sob as luzes da cidade. Lembras-te daquele corredor, sussurrou. Como poderia esquecer? Foi onde tudo começou. Olharam-se, apaixonados. O rasgão na camisa tornara-se cicatriz curada, símbolo de força. Anos depois, lecionavam juntos workshops de escrita criativa para jovens LGBT. Contavam a história, sem nomes, mas com verdade, inspirando dezenas. O amor nascera das cinzas da violência, provando que o perdão e a coragem podem transformar ódio em luz. Lisboa, eterna e acolhedora, testemunhava. Duas almas outrora feridas caminhavam de mãos dadas, livres finalmente.